O testamento de Salomão, entre anjos, demônios e o poder do anel divino. Dizem os antigos escribas que nenhuma sabedoria foi tão profunda quanto a de Salomão, o filho de Davi. Seu nome atravessou os séculos não apenas como rei, mas como aquele que conversou com o invisível, que compreendeu as leis do céu e do abismo. O Testamento de Salomão, um escrito apócrifo surgido entre o primeiro e o quarto século da era cristã, revela a parte mais misteriosa da sua jornada: o domínio dos espíritos e a construção do templo sagrado. Embora muitos o tratem como mito, o texto tem uma força simbólica e espiritual imensa, descrevendo não apenas rituais, mas também a estrutura invisível do cosmos e as hierarquias espirituais que cercam o homem. A narrativa começa quando o rei Salomão, em meio à construção do templo, é assombrado por acontecimentos inexplicáveis. Um de seus servos, um jovem piedoso e trabalhador, começa a emagrecer e enfraquecer a cada noite, como se uma sombra lhe sugasse a vida. Salomão, movido pela sabedoria e pela fé, ora ao Deus de Israel pedindo entendimento, e o próprio céu responde. O encontro com o arcanjo e o dom do anel. Na calada da noite, o rei recebe a visita do arcanjo Miguel, em algumas versões, Rafael ou Gabriel. A presença do anjo resplandece como fogo, e sua voz é como trovão suave. Ele entrega a Salomão um anel mágico, um selo gravado com o símbolo do pentagrama, representação do nome de Deus. Com este selo, diz o anjo, tu dominarás os espíritos impuros. Eles te servirão na construção do templo e revelarão seus segredos, pois Deus quer que compreendas o poder e a fraqueza dos filhos das trevas. O anel, segundo o texto, não era um amuleto comum. Ele continha o poder do nome divino, o tetragrama, Iga-Bugá, a vibração criadora que comanda todos os planos de existência. Quando Salomão o levantava, os demônios tremiam. Quando o apontava, os espíritos eram forçados a falar a verdade. Assim começava a grande revelação, o catálogo espiritual do cosmos. A invocacal dos espíritos. Salomão chama o jovem servo atormentado e lhe dá o anel, instruindo-o a jogá-lo sobre o espírito que o atacava à noite. Na mesma hora, o demônio é aprisionado e trazido diante do rei. Assim se inicia o interrogatório que compõe a maior parte do testamento. Cada espírito confessa seu nome, sua função e o pecado pelo qual age entre os homens. O rei, em nome do Deus Altíssimo, ordena que revelem também qual anjo ou palavra os domina, para que os homens possam resistir às suas influências. Esse catálogo espiritual é, ao mesmo tempo, um mapa do mal e um compêndio de sabedoria. É aqui que o texto assume seu caráter iniciático. Ele não descreve apenas demônios, mas forças psicológicas e cósmicas, símbolos do conflito entre luz e sombra que habita a alma humana. Os primeiros demônios. O primeiro espírito capturado é Ornias, um demônio de poder vampírico que suga a força vital dos jovens e se alimenta de estrelas. Ele confessa que domina o signo de Aquário e que é derrotado pelo anjo Uriel. Ornias é o arquétipo da tentação que consome a energia do homem, desviando-o de seu propósito. Salomão, com o anel, o submete e o envia a buscar outros espíritos. Um a um, eles aparecem, legiões de entidades com rostos deformados, muitos dos quais representam vícios e desequilíbrios humanos. Ao espírito Asmodeus, conhecido também no livro de Tobias, que instiga a luxúria e destrói casamentos, Envi, o demônio da inveja, que causa divisões entre irmãos, Onoel, que provoca desastres naturais, e Abaddon, o anjo do abismo, símbolo da destruição e da morte. Cada demônio tem uma contraparte celestial, mostrando que a criação é equilibrada. Para cada sombra, há uma luz que a contém. A construção do templo e o trabalho oculto. Salomão utiliza os espíritos capturados para erguer o templo de Jerusalém.
Mas aqui o texto assume uma profundidade simbólica. O templo não é apenas uma construção física, mas um reflexo do corpo e da alma do homem, o templo interior que cada ser deve edificar. Cada pedra assentada é um ensinamento, cada demônio dominado é um vício vencido. O Testamento ensina que o verdadeiro poder de Salomão não estava em sua força ou inteligência, mas em sua pureza espiritual, que o tornava digno de usar o nome de Deus. Durante o trabalho, os demônios se queixam, mas cumprem suas ordens. Uns carregam pedras, outros moldam metais, e alguns são encarregados de vigiar os 4 pontos cardeais. O texto descreve até mesmo demônios que governam ventos, doenças, desejos e ilusões humanas. Tudo está organizado em uma hierarquia invisível que lembra as tradições cabalísticas posteriores. O livro dos nomes e o segredo do controle. Enquanto os espíritos confessam seus nomes, Salomão anota tudo em um livro secreto, o que, segundo o texto, se tornaria o livro dos espíritos e dos poderes. Nele, o rei registra as fórmulas e os nomes divinos que concedem domínio sobre cada força. Os estudiosos afirmam que este livro seria o ancestral dos grimórios medievais, especialmente do Clavículas de Salomão, obra oculta que inspirou magos e alquimistas da Idade Média. No entanto, no contexto espiritual, esse livro representa a memória da alma, o registro de como a luz vence as trevas por meio da sabedoria. Salomão entende que cada força, mesmo as malignas, tem uma função dentro do plano divino. Ele não destrói os demônios, mas os redireciona. O mal, sob domínio da vontade divina, se transforma em instrumento do bem. As confissões dos espíritos. O Testamento dedica grande parte a essas confissões, e cada uma delas é simbólica e profunda. Alguns exemplos marcantes: Lix Tetrax, o espírito do redemoinho, confessa que causa ventanias e tempestades, mas teme a oração feita com fé. Abizou, um espírito feminino, causa abortos e dores de parto, mas admite que foge diante do nome do arcanjo Rafael. Cunopê, o espírito da mentira, se alimenta das palavras falsas dos homens. Beelzebul, o príncipe das moscas, aparece por fim como o espírito da arrogância e da ilusão do poder. Cada diálogo é, ao mesmo tempo, um espelho psicológico e um ensinamento místico. Os demônios não são apenas seres externos, mas aspectos internos da alma humana que precisam ser nomeados, compreendidos e transformados. O encontro com Beelzebul. Um dos momentos mais impressionantes do texto é o encontro com Beelzebul, o chefe dos espíritos. Ele se apresenta com aparência majestosa e diz: "Eu sou aquele que outrora estava entre os anjos, mas caí por causa do orgulho. Fui chamado de Senhor das Moscas e reino sobre o ar. Muitos me adoram sem saber, pois alimentam o orgulho em seus corações." Salomão o interroga sobre o poder que exerce sobre os homens, e Beelzebul revela que induz os reis à tirania e os sábios à vaidade. Mas também confessa que o nome de Jesus, o Filho do Altíssimo, o atormentará nos últimos dias. Uma profecia que conecta o Testamento com a tradição cristã posterior. Este diálogo marca o ponto central da obra, o confronto entre o poder terreno e o poder espiritual. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, percebe o perigo da soberba. A voz de Beelzebul ecoa como um aviso que o verdadeiro inimigo do homem não é o demônio externo, mas o orgulho que o faz esquecer de Deus. O pecado de Salomão e a perda do dom. No final do Testamento, a narrativa muda de tom. Após dominar os espíritos e concluir o templo, Salomão se enche de orgulho e desejo. Ele toma esposas estrangeiras que o conduzem à idolatria, erguendo altares a deuses pagãos. Então, a voz do Senhor se afasta dele. O anel perde seu poder. O rei percebe que o dom que recebeu era sustentado pela fé e pela pureza.
e que, ao se contaminar, perdeu o contato com o divino. Este final é de extrema sabedoria. Mostra que o poder espiritual, quando usado para exaltar o ego, se transforma em ruína. Salomão entende, tardiamente, que dominar os espíritos externos é fácil. O difícil é dominar os próprios desejos e paixões. O maior templo, afinal, é o coração, significados ocultos e simbolismo. O Testamento de Salomão é muito mais do que um grimório. Ele é uma alegoria da iniciação espiritual. Cada demônio aprisionado representa um aspecto da alma purificado pela luz divina. O anel é o símbolo da vontade consagrada, a consciência do homem unido ao nome de Deus. O templo é o corpo e o espírito. E a queda final é o lembrete de que nenhum poder é eterno se o homem se afastar da fonte da sua luz. Os estudiosos veem nele uma fusão de crenças judaicas, cristãs, egípcias e babilônicas. Mas sob essa mistura se esconde uma verdade universal. O poder sobre o mundo invisível é o reflexo do domínio interior. O mago verdadeiro não é o que comanda espíritos, mas o que conhece a si mesmo. Relação com a magia salomônica posterior. Durante a Idade Média, surgiram os grimórios salomônicos, clavículas de Salomão, Lemegeton, Goetia, entre outros, que afirmavam derivar desse testamento. Muitos ocultistas acreditavam que Salomão possuía o segredo dos 72 nomes de Deus e o controle dos 72 espíritos da Goetia, correspondentes às constelações e às potências do universo. O testamento, porém, é mais antigo e menos ritualístico. Ele descreve as forças espirituais como entidades morais, não apenas energéticas. É uma ponte entre o monoteísmo hebraico e as tradições esotéricas posteriores que tentaram traduzir o mundo espiritual em símbolos operacionais. Nos tempos modernos, estudiosos e místicos continuam a estudá-lo como um manual simbólico de autodomínio e purificação interior. Cada confissão demoníaca é um espelho psicológico. Cada fórmula divina é uma virtude a ser desenvolvida. A lição final do rei sábio. No fim do testamento, Salomão reconhece sua própria limitação. Ele escreve o relato como advertência às futuras gerações. Quem possuir sabedoria, sem temor de Deus, cairá. Pois o poder, se não for guiado pela luz, se tornará sombra. O texto termina com o rei sentado em silêncio diante do templo que ergueu, agora percebendo que o edifício de pedra nada significa se o coração estiver vazio. Os espíritos estão dispersos, o anel foi perdido, mas o verdadeiro legado permanece, a consciência de que todo poder é empréstimo divino. O Testamento de Salomão é, portanto, uma obra sobre o mistério da queda e da redenção, sobre a batalha entre o bem e o mal dentro do próprio homem. É uma advertência para os que buscam conhecimento sem humildade, e um guia simbólico para aqueles que desejam purificar sua alma e edificar seu próprio templo interior. Reflexão final. Ao ler o Testamento, sentimos que ele fala mais ao coração do que à razão. Ele nos lembra que os demônios que Salomão aprisionou ainda caminham pela terra, mas agora vivem dentro de nós. O orgulho, a inveja, o medo, a ira, a luxúria. E o anel divino ainda pode ser encontrado. É a fé, a palavra verdadeira, a luz interior que permite dominar as forças do caos. Salomão, o homem mais sábio do mundo, aprendeu por fim que a verdadeira sabedoria não está em conhecer todos os segredos do universo, mas em permanecer fiel ao Deus que lhe deu o dom. E assim, o testamento termina onde começou, na humildade diante do sagrado. O rei que falava com anjos e demônios compreendeu ao fim que o maior poder é servir à luz.